não necessariamente o cara que tá ferrado de grana é aquele que vai em cassino, que joga em bingo. Às vezes o cidadão comum que leva uma vida comum tá fudido de dinheiro porque ele não tem hábitos regulares. Quantas pessoas têm uma vida merda porque o cara não muda pequenos hábitos e não controla? Uma infância que eu me lembro de ver tanto com a minha mãe quanto com os meus avós é cultura. É? Livro, revista, jornal. E aí eu posso falar para as pessoas o seguinte, cara, se você não tem grana para dar para teus filhos agora, eu não tenho filho ainda, mas se você não tem grana, cara, dá cultura e conhecimento. Boa. Porque lá na frente isso talvez faça muito mais diferença do que você imagina. Tá. Então eu tenho amigos que eram herdeiros, mas que não adquiriram cultura e conhecimento. E eu não adquiri nada de dinheiro de herança, mas tenho conhecimento e eu fiz um dinheiro considerável. Da hora. Então hoje, com 45 anos de idade, eu consigo ter essa consciência, né? Porque muita gente fica pensando assim, eu sou baixa renda e aí o meu filho tem uma grande desvantagem perto dos amigos que de repente tem dinheiro. Tá certo, é verdade, não pode ignorar isso. Isso não existe, tal. Não, existe. Mas o que dá para fazer agora? Tá. Dá para pagar um curso, dá para comprar um computador bacana com uma internet boa, mas não deixar teu filho ficar só no TikTok ou no Xavier Vídeos. Eu acho que tem que cuidar, né? Tem que cuidar com esse tipo de coisa, cara, com cultura. O que você pode deixar? A gente falou de um livro aí do Homem Mais Rico da Babilônia, R$19. Sim. Porra, tu tem mais barato filho. que um hambúrguer. Dá pra tu comprar esse livro? Dá, então compra e vai ler. Sim. Né? Boa. Aí eu crescia, uma coisa que foi um marco pra mim é a questão da tecnologia. Então quando eu comecei a crescer na década de 90, foi o grande surgimento dos computadores, palmitop e tal, e eu não tinha grana. Só que o que acontece? Eu fiz o tal do bar mitzvah. Tu quer explicar pra quem tá aqui? Isso aí é quando você passa dos 18, é isso? 13. Dos 13? Explica aí 13 como que é anos, isso aí, mano. 13 anos. Quando você faz 13 anos, o homem 13 e a mulher 12, é como se você chegasse numa idade onde você já tem que ter uma responsabilidade. E no passado, com essa idade, as pessoas já até casavam. Nossa. Tá. Então o judeu faz uma festa quando ele completa 13 anos, onde você sobe a Torá, onde você lê um trecho da Torá, e aí você passa a ser considerado um homem para a sociedade. Não ter tido dinheiro uma época foi importante, ter ficado desempregado foi importante, ter passado alguns perrengues foi importante, porque eu entendo o que as pessoas passam, entendeu? Então, por exemplo, estar desempregado, por mais que você fale, não, tá tudo bem, vai achar e tal, pra pessoa, é uma sensação horrível. Porque a gente já está habituado a tratar o trabalho como parte do dia a dia. Então você vai chegar numa festa infantil, você está lá com tua mulher e teu filho, vai chegar numa festa infantil, sentar numa mesa com pais da escola. O que você faz? O que você faz? Estar desempregado... É zoado, né? É um negócio, as pessoas, não, então muda o assunto, tal. Eu hoje acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que a pessoa tem que estar tranquila quando ela está desempregada. É uma fase. Daqui a 10 anos... né? Daqui a 10 anos, cara, você não vai nem lembrar dessa fase. Mas pra quem tá vivenciando aquilo naquele momento, é foda. Aí você vai em entrevista, você sai da entrevista às vezes de uma dinâmica falando, não, passei, vai dar tudo certo. Aí ninguém te liga. Um ano pra ligar. Um ano pra ligar. Aí fala assim, não, expectativa, né? Semana que vem a gente tá fechando o processo, ficou você e mais um, talvez a gente contrate os dois. Aí passa 3 meses, ninguém tem contato. Aí você manda mensagem pra empresa. Cara, é uma sensação que só quem vivenciou sabe. Se você começa a tua vida trabalhando CLT, numa empresa com pessoas que têm experiência, você aprende com o erro dos outros. Então, às vezes, 2, 3 anos trabalhando numa empresa, você vai ganhar uma velocidade absurda, entendeu? E ser empreendedor não é pra todo mundo. Já quebra a cara em 1 ano, 2 anos tá falindo. Cara, não é pra todo mundo. As pessoas falam assim, a CLT é coisa de otário, né? Aí, de repente, tem alguém assistindo a gente acaba tendo uma influência. O cara tá assistindo a gente, é um engenheiro, tá feliz da vida, trabalhando numa construtora, aí olha um negócio desse e fala, eu não quero ser otário, eu vou empreender. E, de repente, pra ele empreender não é a melhor coisa. Às vezes, ele pode ter uma renda extra com fundos imobiliários, por exemplo.
trabalhando muito no trabalho dele, tendo ações, fundos imobiliários, ganhando dividendos. Cara, ele vai ser sócio de outros negócios onde ele não precisa nem trabalhar. Boa, entendeu? boa ideia. Então, essa coisa assim, tem gente que tem a veia empreendedora, tem gente que pode ser um puta CLT animal e vai ter uma qualidade de vida bacana. Cara, cada pessoa é de um jeito, é um mundo cada pessoa, né? A gente tem que aprender a respeitar. Boa. Tem gente que não precisa de faculdade, tem gente que precisa, tem gente que quer ser Uber, tem gente que é Uber porque não tem jeito e aquilo é um processo, né? A gente conhece o cara que é Uber que não tá satisfeito. Cara, eu conheço o Uber que tá feliz da vida, já comprou outro carro, já tem um motorista dirigindo para ele. Cara, cada pessoa é de um jeito. A minha fórmula não funciona para você, a tua não funciona para mim, não funciona pro maluco ali. Como é que talvez você pague salário um dia. O pobrezito. Talvez. Vamos ver. Maluco? Já vou sacaneando, cara. Então, eu acho que é muito importante respeitar essas dinâmicas diferentes. Não existe a fórmula mágica. Né? E às vezes o formato de um não serve pro outro. Sim. Pô, você tem um terreninho lá teu tio tem, juntou com ele, tá construindo 4 kitnets, cada uma por R$800, tu vai ter o aluguel e não sei o quê. E aí depois de um tempo tu constrói no terreno de trás. Sim. Aí o terreno tá valorizando. Depende, cara. Não dá pra dar uma resposta pronta. Né? Por isso que o ideal é aquilo que a gente começou falando, estude, né? Estude pra você entender as duas coisas, ver qual que é o teu perfil. Mas o terreno é uma merda porque é estrada de chão. E tem previsão de asfaltar? Tem, talvez ano que vem. Porra, vai dobrar o preço. Entendeu? Então, cara, depende. Tem umas respostas que não são simples assim. Sim. Agora, o que me preocupa quando eu converso com alguém que não tem um plano, um horizonte? Tá perdido assim. Não tá pensando em investir, não tá pensando em construir, não tá pensando em evoluir, não tá em nada. Por quê? Porque todo mundo já passou por isso. Eu já passei, você, todo mundo. E quando você fica 2, 3, 4, 5, 6 anos assim, cara, você perde muito tempo. Você não tá em caminho nenhum. Você tá vivendo a vida, eu tô aqui vivendo, tá numa boa. E aí quando você achar o caminho, você vai falar, puta, se eu tivesse aqui antes, eu tava mais longe. Entendeu? Então, uma das coisas que eu até falo, vou falar um pouco no meu livro, e as pessoas falam muito de propósito e tal, quando eu olho para trás, eu percebo que eu fiquei num limbo há alguns anos, tentando enxergar coisas, criar negócio e tal, quando o meu propósito estava dito desde o início, lá atrás, o que eu ia trabalhar estava definido. Pô, eu gostava de economia e de informática. O que eu faço hoje? Exatamente as duas coisas. Então, eu fiquei anos brigando com coisas que estavam nítido para mim, que era o que eu gostava, queria e tenho condições de fazer. Então, as pessoas às vezes ficam brigando com isso à toa, entendeu? Sim.